então para a nossa aula 83, avaliando o aprendizado. Um ciclista parte, questão número 1, do local A, percorrendo 1.300 metros na direção norte-sul. Tá? Então, e no sentido de sul para norte. Então, tá ali questão número 1, ele anda 1.300 metros na direção norte-sul. Sempre que tiver essas questões com norte-sul, é obrigatório colocar uma rosa dos ventos para orientar o aluno. Não é obrigação do aluno, tá, tudo bem, é obrigação saber, mas dependendo como é que aparece a figura, o norte e sul poderia estar de várias maneiras aqui. Poderia botar norte para baixo, sul, né? Depende de como tu olha o mapa, ok? No sistema de coordenadas não existe em cima e embaixo, né? Onde é que é o norte? É em cima? Não, depende de como é que tu olha a Terra no universo, né? Então tem que colocar sistema de coordenadas norte e sul. Então ele anda 1.300 metros na direção sul-norte, depois ele anda assim, a seguir percorre 1.500 na direção leste-oeste e no sentido de oeste para leste. Então, depois 500 metros na direção leste-oeste, mas de oeste para leste. Está aqui, 500 metros. E finalmente, ele diz assim, e finalmente desloca-se 100 metros na direção norte-sul no sentido de norte para sul. Tá? Então, tá aqui. Então, de norte para sul, ele anda 100 metros e termina aqui. A pergunta dele é o seguinte: represente graficamente o deslocamento vetorial e calcule o seu módulo, tá? Calcule o seu módulo. Então, vamos lá. Graficamente, eu começo aqui, ele começa aqui e termina aqui o ciclista. Então, faz aqui, ó a flecha, o vetor deslocamento, certo? Então, agora, nós temos que descobrir o módulo desse deslocamento. O módulo é o seguinte: sempre que eu tiver que descobrir o módulo de deslocamento, tenta encontrar o triângulo. Tá aqui. Esse triângulo tem lado, ó, 500 metros aqui. Ó, se isso era 1.300 e isso aqui é 100, daqui até aqui terá 1.200 metros. Ó, pelo que eu tô vendo aí, eu acho que não vai dar pitagórico, mas vamos tentar. 500 de cateto, 1.200 de cateto, será que é múltiplo de 3, 4 e 5? Não vai dar, né? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui até tudo bem, multiplicaria por 300, mas 300 vezes 3 não dá 500, então não vai ser pitagórico. Então eu vou ter que fazer, não adianta, tem que fazer Pitágoras. O módulo do deslocamento, ó, é a diagonal do triângulo 500, 1.200. Então, raiz quadrada de 500 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado, tá? Bom, eu vou sempre fazer aqui, ó, 5 ao quadrado e 12 ao quadrado, né? Daria para fazer e põe 2 zeros, né? 5 ao quadrado é quanto? Ah, desculpa, põe 4 zeros no caso, né? Daria para fazer com 5 e 12 e no final botar 2 zeros. Mas 5 ao quadrado é 25. Então, 500 ao quadrado é 25, mas ó, 100 ao quadrado dá, ó, 10.000, né? Dá 250 mil, certo? Agora, mais 12 ao quadrado é 144, só que 100 ao quadrado é 10.000, então 1, 2, 3, 4 zeros, está aqui, tá? 25 mais 144 dá 169, então 169 com 1, 2, 3, 4 zeros. A raiz de 169 é 13. A raiz de 10.000 é 100. Então isso aqui vai dar 13 com 2 zeros. Então por isso que o módulo do deslocamento dá 1.300. Ah, eu poderia fazer com 5 e 12? Poderia, com certeza. Porque mesmo não sendo pitagóricos, essa história de múltiplos vai funcionar mesmo quando não são pitagóricos. Por exemplo, 5... 12. Faz Pitágoras com 5 e 12. Vou achar a hipotenusa 13. Cateto, hipotenusa. Todos os múltiplos desse aqui também vão ser. Claro.
tá? Então se eu multiplicar aqui por 2, né, pode fazer 10, 24 e 26 também, vão dar Pitágoras. Agora, 500, 1.200, 1.300, fechou, tá aí. Então, deslocamento é aquela flecha e vale em módulo, então, 1.300 metros o deslocamento do ciclista. Bora, questão número 2. Uma moto realiza um movimento circular a partir de A, chegando a B conforme indica a figura. Então nós temos aqui uma circunferência, a moto sai de A e faz 1/4 da circunferência. De A até B, está aqui ó, em cima da circunferência, de A até B. Beleza. Essa ideia ele diz assim, o raio da trajetória é de 1 km. Então o raio da trajetória é de 1 km. Beleza. O trecho é percorrido em 6 minutos. Então o ΔT é de 6 minutos. Ele quer saber da gente, calcule o módulo da velocidade vetorial média e o valor absoluto da escalar média da moto, considere π igual a 3. Então para facilitar, π igual a 3. Então vamos calcular primeiro a vetorial média. Ó, a vetorial média, pessoal, eu preciso, ó, olha aqui, eu preciso desse vetor aqui, ó, desse vetor, certo? Então, o que nós teremos aí? Nós teremos que fazer agora, e vamos calcular em quilômetro por hora, tá? Como ali eu tenho 6 minutos, como é que eu passo 6 minutos para hora? Nós já tivemos aula de transformações. 6 por 60 horas. 1/10 de hora. Fechou? Tá ali, 1/10 de hora. Agora, ele quer o vetor de deslocamento já está ali. Está ali o vetor de deslocamento. Ó. Fechou? Agora eu quero calcular quanto vale o módulo desse deslocamento. O módulo desse deslocamento eu tenho que fazer um Pitágoras com 1 km em 1 km. Tá? Então vamos lá. É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 1 mais 1, dá raiz de 2. Raiz de 2 km. A raiz de 2 é mais ou menos 1,41 km. 1,4 já estava louco de bom, mas raiz de 2 km. Então quando ele me pede a vetorial média, eu tenho que pegar o deslocamento e dividir pelo tempo. Módulo de deslocamento. Poderia ser raiz de 2, tá? Mas eu acho que pelo gabarito que apareceu aí, ó, 1,41 km em 1/10 de hora. O 10 que está dividindo 1/10 multiplica 10 sobre 1. Vai ficar aproximadamente 14,1 km por hora. Ó, esse é o módulo, porque eu tenho que botar, na verdade, a velocidade vetorial média é nessa direção e nesse sentido do deslocamento. Tá ali, certo? Então, descobri a velocidade vetorial média, descobrindo o deslocamento dividido pelo tempo. Mesma direção e sentido do vetor de deslocamento é o vetor velocidade média. Agora, a escalar média. Escalar média, o que eu pego? Distância. Bom, uma volta completa, eu preciso de 1/4 de volta. Mas uma volta tem um comprimento que é quanto? O comprimento de uma volta, 2π vezes o raio. Então o comprimento de uma volta é 2 vezes 3 vezes o raio, que é 1 km. 6 km é uma volta. 6 km é uma volta. Se uma volta é 6 km, de A até B eu tenho 1/4 de volta. Então 1/4 de volta é a distância de A até B é 6 dividido por 4 km, ou seja, 1,5 km. Então como é que eu calculo a escalar média? Vai lá, pega a distância e divide pelo tempo. Tá? Então 1,5 km dividido por 1/10 de hora. O 1/10 vai multiplicando, fica 10 sobre 1. Escalar média dará quanto? 10 vezes 1,5, 15
km/h, a chamada escalar média. Beleza? Então eu pego deslocamento por tempo, outro eu pego distância e divido pelo tempo. Vamos para a número 3. A número 3 diz assim. Questão número 3. Um atleta percorre um trecho retilíneo deslocando-se de A para B em 40 segundos. Então, tá aqui. Ele vai de A para B em 40 segundos. Então, o ponto A, ele está nos 100 metros. O ponto B, ele está na posição 400 metros. 400 metros. Notem que ele pede o seguinte, calcule o módulo da vetorial média e o módulo da escalar média do atleta. Módulo, ele só pediu os módulos, tá? Bom, em módulo, daqui até aqui, a distância de 100 a 300, a distância, de 100 a 400, a distância é 300 metros, beleza? Falei errado antes. De 100 a 400, a distância é 300. Tanto que de A até B ou de B até A, a distância é 300. Distância é um escalar. Agora, vetorialmente, o deslocamento valerá quanto? O deslocamento valerá 300 metros horizontal para a direita. Então, deslocamento não basta só o módulo, direção e sentido. Por isso que esse 300 de deslocamento é diferente desse 300 de distância. Porque aqui não é só 300, é 300 horizontal para a direita. Aqui é só 300. Quando ele me pede a velocidade vetorial média, eu tenho que pegar o deslocamento e dividir pelo tempo. Só que ele me pediu um módulo de deslocamento, o módulo em valores, E aí que nós vamos chegar lá no início da nossa matéria em que era tudo igual, quer ver? Módulo do vetor. Módulo vetor velocidade média é o módulo de deslocamento. 300 metros em, ele me disse o tempo aqui, 40 segundos. 40 segundos. Ó, corta 0 com 0. 30 dividido por 4 é 15 dividido por 2, que dá 7,5 metros por segundo de velocidade. Módulo do vetor velocidade média. Vetor velocidade média. Módulo de deslocamento pelo tempo. Agora, distância pelo tempo é a tal da escalar média. Peguei a distância, mas a distância também é 300 metros em 40 segundos. Resposta, ó, em módulo, nesse caso aqui, o módulo da vetorial média e o módulo da escalar média deu o mesmo valor. Quando que dá o mesmo valor? Quando eu estou numa linha reta, sempre no mesmo sentido. Então lá no início do movimento uniforme, né, algumas questões do MUV, quando subia e descia no MUV já não valia isso. Mas quando só descia, por exemplo, ou só subia, numericamente a velocidade escalar média e vetorial média, numericamente, elas são iguais. Tá? Numericamente. Vetorialmente, não, nem nunca vai ser. Tá, rigorosamente. Mas por isso que lá no início a gente fazia esse tipo de coisa, dizia que era tudo a mesma coisa, depois a gente diferencia. Tá bom? Só para vocês entenderem bem aí, questão número 3 do avaliando o aprendizado, tá bom? Então assim, a aula está encerrada. Aquele abraço!